aqui falando um pouquinho pra vocês sobre uma classificação que eu utilizo quando eu vou revisar uma fic que contém hentai. Classificação minha, ou seja, quando eu vou lendo eu vou verificando os elementos como o autor descreve e isso como ele coloca os personagens e as cenas. É uma coisa que eu utilizo que facilita muito na hora de direcionar a minha crítica, direcionar os meus comentários. Uma escalazinha que é minha. Eu espero muito que vocês curtam. Então, vamos lá, começar. Tá falando, todo mundo já leu pelo menos um hentai na vida, porque todo mundo conhece esses livretinhos aqui, banca de revista. Eu acredito que os hentais devem ter começado com eles, assim como as fanfictions. Conhece, é um livrinho bonitinho, levinho, que tem umas páginas meio amareladas, parece de papelão. Normalmente tem um casal na capa, que é um homem, tipo, todo saradão, e uma mulher. Eles estão, assim, às vezes numas poses muito sugestivas. Cheiro muito característico de jornal, afinal você compra esse livrinho aqui na banquinha do jornaleiro por uns 15 reais, que 20 é roubo. Ou então, alguns boatos, algumas pesquisas dizem que as fanfictions começaram por aqui, e assim como os hentais, porque uma hora ou outra vai aparecer uma cena num livretinho desse, de um beijo, de uma relação, uma coisa mais quente, que vai sugerir um hentai. Hentai não é necessariamente pornografia, porque segundo a escala que eu tenho, há uma variação de alguns elementos aí. Hentai grau 1. O hentai tipo grau 1, ele é muito caracterizado porque tem uma tensão no texto. Nada muito explícito, você sabe que acontece, que está prestes a acontecer, então você é envolvido mais por aquela tensão existente na história do que pelo ato em si. O que você lê e você fica assim, ai, o que vai acontecer? Oh, você fica assim no estado de realmente de excitação, no estado de expectativa. Mas quando você vai lendo, o que acontece é que você só imagina, praticamente você só imagina, o autor ele não dá tudo mastigado pra você. Que se torna expressivo o hentai grau 1, porque há outros elementos que eles vão meio como que calçar essas cenas de tensão, essas cenas que tem essas insinuações. Mas e isso torna o texto muito mais rico. Um exemplo muito claro de hentai grau 1 que eu li foi Suave Sedução, do Will Ananias. Ele é um escritor muito versátil, ele consegue escrever desde o humor até o romance, até o suspense, até a ficção científica, e ele conseguiu escrever um hentai grau 1 maravilhoso. Essa tensão na história, ela é muito presente, porque é a história de uma garotinha, de uma garota que vai para uma cidade toda pacata, aquela cidade mesmo cheia de pessoas calmas, pessoas puras, e aí ela começa a tentar um garotinho ingênuo, um anjinho, por assim dizer. Ela vale muito a pena por causa dessa tensão que ela faz, tipo, dessa dualidade. Ela é a tentação e ele é o que está sendo tentado. E o Will, ele soube escrever isso muito bem. Hentai grau 2, as descrições elas já aumentam de nível, elas já são um pouquinho mais explícitas, ou seja, já tem um beijo com uma língua aqui, já tem uma mão boba ali, mas ainda assim é uma coisa muito leve, é uma coisinha muito não superficial, mas é algo assim, é como uma suave brisa, não é como se fosse uma ventania pegando você, é uma brisa muito suave. Uma coisa que eu noto bastante é que os hentais grau 2, eles envolvem adolescentes, a história envolve adolescentes, não necessariamente é escrito por adolescentes, mas a história em si, ela envolve adolescentes, envolve tipo a linguagem dos adolescentes, aquilo da descoberta e tudo mais, e da descrição um pouquinho levinha. Então é uma coisa assim que eu noto bastante. Exemplos de hentai grau 2 que tenho é a Minha Maneira, pela Amanda Black, que também é uma das fics favoritadas minhas, e outro que é Droga, a Lavinha Não. Se bem que esse Droga, a Lavinha Não, ele é um 2, porque não tem nada assim
tem algumas coisas explícitas, mas a linguagem ela é muito puxada para o adolescente. Então, é uma linguagem super despojada, é muito característica esse droga, lavinha, não. Então eu gostei bastante dessas duas fics, vou linká-las aqui embaixo. Grau 3. O grau 3 a coisa já começa a esquentar mais. Porque a coisa ela começa a ser mais jogada pro leitor. Tipo, o toque já é mais explícito, o beijo já é mais explícito, a cena já é mais explícita. Tem tantas meias palavras, tanta máscara, tanta gíria, tanta expressão assim de metáfora, já é mais jogado para você. O Hentai Grau 3, ele tem uma característica que é muito dele, que é uma história completamente linear. Você vai lendo, começa com uma história, tem um enredo inicial e o hentai ele vai aparecendo, mas ele vai aparecendo de uma forma que ele fica completamente mesclado com o enredo. Então, é um menino e uma menina que se conhecem, se apaixonam e tudo mais, e vão se desenrolando, e é uma coisa linear e gradual. Você não sente, tipo, aqui termina a história e aqui começa um hentai. Você não sente isso. Isso é uma coisa bem mesclada. Os autores que escrevem Hentai Grau 3, eles conseguem mesclar muito bem essa parte. Um hentai que aparece no meio dessa história e a história aparece no meio do hentai. Isso é uma característica muito marcante do Hentai Grau 3. Eu tenho mais exemplos de Hentai Grau 3, que é My Master, My Love, por acaso, que era uma fic de Naruto que foi deletada, mas ela mostrava muito bem isso, de hentai com história bem mesclado. Eu Ainda Te Amo, da Avaio Sensei, que também é uma fic que eu adoro muito. E Apenas Uma Canção de Amor, da Mila, que ela é muito linear, que ela envolve adolescentes também, envolve um pouco da linguagem, do universo adolescente, como no 2, só que como são adolescentes mais velhos, o hentai ele fica um pouco mais pesado, ele um pouco mais explícito do que num grau 2. Histórias que não tem aquela barriga de fic, são histórias que são totalmente naturais. Você vai lendo e você vai vendo como o curso ele segue bem retinho. O 4 pode-se dizer que é o contrário do Hentai Grau 3. Se o Hentai Grau 3 é mesclado, o Hentai Grau 4 é bem pontual. Porque você sente que tem uma história aqui e tem o hentai. E eles são muito bem definidos. Você vai lendo e você vai sentindo que, aqui tem um pontinho de história no meio de um hentai. Aí aqui tem um pontinho de hentai no meio de uma história. Há uns pontos muito bem específicos no Hentai Grau 4. E o exemplo que eu tenho, que é totalmente Hentai Grau 4, é Memórias de uma Ninfomaníaca, porque conta a história de uma menina que quer viver muitas coisas, porque de certa forma ela tá doente, quer viver muitas, tem uma lista de coisas que ela gostaria de viver, e nisso que desses itens é perder a virgindade. E nisso que ela perde a virgindade, ela se vicia completamente em sexo. O que acontece? Tem toda uma linha só de hentai, só das experiências dela, e lá no finalzinho, como uma surpresa, aparece um capítulo remetendo à história original, de que ela tá doente, de que ela quer viver e tudo mais. E um hentai muito interessante esse Memórias de uma Ninfomaníaca, porque a autora ela soube surpreender, ela soube colocar as surpresas, os elementos surpresas pontuais de história dentro de um hentai e ficou muito bom. Eu achei de uma criatividade incrível esse Hentai Grau 4. Outro Hentai Grau 4 que eu li, e que com certeza foi o hentai mais louco que eu já li em toda a minha vida, não é uma ofensa, mas é só uma observação, é Mutação.
Esse hentai, ele não é só, tipo, bem pontual de história, como ele também é muito engraçado. Pontos dele, remetendo ao enredo inicial, ele tem alguns toques de humor que fizeram muita diferença. Isso eu gostei bastante, eu posso dizer que eu apreciei muito. É maluco porque é uma menina que da noite pro dia se transforma num homem. E um homem, ela vive, tipo, todas as experiências físicas de um homem. Ela começa a ter desejos de homem, começa a ter instintos de homem. E exatamente esse é o toque de humor da história. Porque o que domina o ser é a mente ou é o corpo? Então, é a mente de uma garota presa num corpo de homem. Então, o que vai dominar? É o corpo do homem ou a mente da garota? Então, esses pontos, assim... E tem muito hentai essa história. Tem uns hentais... Tem umas partes de hentai, assim, muito características. Umas partes de hentai muito explícitas. Mas também as partes de história são muito engraçadas. São muito criativas. Eu gostei bastante desse hentai. O hentai grau 5, finalmente... Bom, não... Tenho muitas palavras para definir o hentai grau 5, porque ele é todo, praticamente, hentai. É aquela história que, tipo, você... 98, 99% dessa história é hentai. 98, 99% você vai ler, tipo, um casal que se encontra, se beija e... Depois de um tempo, você só começa a ler, ah, lambeu isso, fez aquilo, posição assim, assado, de cabeça para baixo. Hentai grau 5, não é que ele não tem história, ele tem história, mas a partir de um ponto, o hentai ele domina completamente, não passa a ser uma coisa pontual, ele domina maior parte dessa história. Tanto que você lê o hentai e você, por alguns momentos, você deixa a história em último plano. De tanto hentai que tem, de tantas descrições, mas é uma forma do autor demonstrar a criatividade dele, tipo, com muitas descrições e tudo mais, muitas formas. Mas quem escreve hentai grau 5 precisa trabalhar bastante essa parte do novo. Então, porque senão você vai começar a ler a mesma coisa em todos os capítulos. Tem um que eu li, que é Quando o Amor Chega, com um ponto de exclamação, que é uma história de Snape, do Severus Snape, do Harry Potter, com uma outra garota, que ela é um hentai grau 5, mas em cada capítulo ela soube colocar uma coisa diferente. Então, num capítulo tem hentai, mas é hentai na casa dele. No capítulo tem hentai de novo, mas é um hentai, tipo, com a garota com uma fantasia. No outro capítulo tem hentai, mas é eles em outro lugar. Então, essa é a diferença que tem. E é uma chance do autor variar bastante, ainda que seja um mesmo ato. Tem outro também, que é a outra face de um tirano, que a história em si, a história base, é muito interessante, já que é no meio da Segunda Guerra Mundial, e o capitão lá do campo se apaixona por uma menina, que é uma judia, que tá lá servindo de criada. Dizer que essa é uma história que ela é meio como que mista. Eu classificaria em parte dela como um hentai 4 e outra parte como um hentai 5. Que é uma história muito longa, tem mais de 300 capítulos, mais de 6.000 reviews, e dá pra notar que em alguns pontos tem essa diferença. Tipo, uma parte dá pra dizer que é 4, porque tem boa coisa de história e tem o hentai pontual. História, hentai pontual. E outra parte que é 5, porque você passa um bom tempo só lendo, tipo, a relação do cara com a menina e de outras pessoas. Enfim, você passa a ler basicamente isso. E com relação a essa história de Quando o Amor Chega, eu recomendo. Eu nunca mais verei o Severus Snape da mesma forma depois. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha escala de hentai. Eu sou revisora do NIA, então eu leio bastante histórias, eu me aventuro nos gêneros, eu me aventuro por em ler diferentes coisas, diferentes fics originais, fics não originais. E eu fui percebendo
essas diferenças nos hentais que eu lia. Espero que tenha ajudado de alguma forma e eu espero que vocês tenham curtido. Um beijo e tchau!